Ei, você! Você já teve mau hálito? Sabe como é horrível, não é mesmo? Pois é. A gente às vezes pode nem perceber quando isso acontece com a gente, mas quando é com o outro, dá vontade de sair correndo, né? Então, nesse vídeo, vamos entender por que algumas pessoas têm bafo de onça e finalmente ver o que a gente pode fazer dentro dessa história. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andréa Maciel. Esse é o espaço onde eu compartilho informações sobre dietoterapia chinesa e no vídeo de hoje eu falo sobre mau hálito e a relação dele com maus hábitos. Pois é, gente, mau hálito é muito chato, é uma situação que acontece aí com muita gente, dá pra perceber de longe quando alguém tem mau hálito, né? E isso realmente incomoda, né? E aí, por que ele acontece? Então tem duas razões, né? Então, primeiro, a estagnação do Qi e a outra razão é a estagnação dos alimentos, né? Se existe estagnação do Qi, que é um conceito, é um termo muito em voga dentro da medicina chinesa, o que acontece é que todo o estresse que a gente passa, seja emocional ou até assim fisiológico, né? Ele altera a nossa fisiologia também. Tudo aquilo que acomete aí o nosso ser, abala aí as nossas estruturas diante da vida, pode sim acometer o processo digestivo e atrapalhar essa história toda. Então, esse é um ponto. Então, se alimentar debaixo de muito estresse ou de repente aí de uma reunião estressante e vivenciar esse estresse todos os dias, né, de uma forma muito realmente incômoda, isso pode sim levar a um quadro de tensão emocional e acometer todo o processo digestivo e gerar aí estagnação do Qi e, consequentemente, mau hálito. Então, esse é um ponto que é até bem simples de entender dentro da visão da medicina chinesa. O outro ponto é a retenção de alimentos, ou seja, quando a gente come, os alimentos precisam ser, então, convertidos, né, transformados em energia e sangue. E o que acontece é que, se o processo digestivo estiver fraco, ou seja, se algum órgão, principalmente o estômago ou de repente o baço estiver enfraquecido, essa digestão ela pode não ocorrer de uma forma tão satisfatória. Isso pode gerar resíduos, ou seja, aquele alimento não foi altamente digerido, ele vai virar um resíduo no estômago. Esse resíduo ele pode subir aqui para a cavidade oral, pode gerar refluxo esofágico e, consequentemente, mau hálito também. Então, esse resíduo a gente entende na medicina chinesa como uma espécie de muco, né? E esse muco, ele pode, a longo prazo, gerar um mau cheiro, né? Por quê? Porque gera ali também um acúmulo de bactérias, né? Todo acúmulo de bactérias pode gerar um mau cheiro e, consequentemente, incomodar as pessoas, né? Então, não é à toa que muitas vezes quem sente mau hálito também sente aí refluxo esofágico. Isso não é para todo mundo, mas são situações que podem até ocorrer juntas, ok? E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque isso também até pode gerar problemas dentários também, pode gerar muita coisa, né? E o que isso tem a ver com mau hábito? Totalmente a ver, né? Então, eu vou colocar aqui 4 situações, né? Primeira situação é o hábito de não escovar os dentes, né, depois das refeições. Isso vai gerar acúmulo de bactérias. Disso eu nem precisaria falar porque é uma situação de higiene, né? Mas é importante lembrar aqui que, obviamente, todo mundo precisa escovar os dentes depois das refeições, né? Outro ponto é excesso de consumo de alimentos doces e laticínios. Então, eu sempre falo aqui no canal que excesso de alimentos doces, principalmente os industrializados, eles vão gerar toxinas no organismo, eles vão gerar muco. E esse muco pode se converter, né? Pode se associar ao calor interno, a processos inflamatórios, enfim. Isso aumenta a proliferação de bactérias no organismo e predispõe o indivíduo a mau hálito. Então, esse é outro ponto, tá? Terceiro ponto é
ficar muito tempo sem comer. Então, ficar longos períodos sem comer, aí de 4 a 5 horas ou até mais, né? Isso é bem comum com muita gente. Esse hábito aumenta a produção de ácido clorídrico e, consequentemente, pode sim ocasionar em mau hálito. E outro ponto é a condição de refluxo, né, que eu já tinha comentado antes. Então, esse é um ponto que aumenta, que contribui muito para o aumento do refluxo, ok? E, gente, ficar sem comer por longos períodos é uma questão de hábito. Muita gente tem esse hábito, né? Às vezes as pessoas estão trabalhando, fazendo muitas coisas, elas realmente não têm a oportunidade ali de comer dentro de uma atividade e outra, e aí isso pode acontecer com muita facilidade. Isso é péssimo para o estômago, assim, esses longos períodos. Eu sei que muita gente faz jejum, sobre jejum eu vou falar em outro vídeo. Mas se você está sentindo que depois de está ficando longos períodos sem se alimentar, está ficando com refluxo ou até mau hálito, cuidado. Isso é um sinal, né, do seu corpo dizendo que isso não está legal, ok? Então é importante ouvir o corpo, respeitar esses sintomas, ok? Depois disso, então, eu separei 4 dicas para você resolver essa história. Então, primeiro passo, como eu falei, é higiene bucal. Gente, tem que ter higiene, não tem jeito, não tem outro caminho. No mínimo, né, limpar a sua boquinha depois de comer. Outra dica então, buscar alimentos mais naturais, né? Como eu sempre falo aqui repetidamente, eu friso muito que o alimento natural ele é muito mais bem aceito e mais assimilado pelo seu organismo. A maioria das pessoas está assim com os órgãos internos que envolvem o aparelho digestivo muito enfraquecido. E aí, o que isso acarreta? Então, quando elas comem muitos doces ou muitos industrializados, aqueles alimentos não são bem aproveitados pelo organismo e geram resíduos, né? Então, comer de forma natural ajuda na função do órgão interno, vai te ajudar também com nutrientes adequados e, sim, melhora aí também essa condição de mau hálito, tá? Esse é outro ponto. Terceiro ponto tô falando então do processo digestivo, a gente precisa lembrar de que você precisa então fazer boas combinações de alimentos. Então lembra que eu falei? Evita então pratos muito pesados. Se você percebeu que você está com mau hálito, se você tem aí uma condição de refluxo, ou se você sente que tem aí uma digestão lenta, então procura se alimentar de pratos mais leves, de combinações mais fáceis. Por exemplo, comeu carne, comeu algo que é mais pesado, combina com algo que é mais leve, hortaliças, folhas, né? Então, torna a sua alimentação um pouco mais leve. Se tiver dificuldade, de fato, pode entrar no meu programa de consciência alimentar, porque eu te ajudo nisso. Mas essa combinação, ela não é nem por aspectos nutricionais exatamente, mas principalmente para tornar essa digestão mais leve, para você se sentir bem, né? E para você também ganhar autonomia alimentar, ou seja, ganhar segurança na sua escolha e, consequentemente, se sentir bem após as refeições. Por fim, quarto ponto você pode utilizar tanto a acupuntura quanto as fórmulas magistrais chinesas para melhorar essa condição de mau hálito, né? Tem uma fórmula chinesa que é muito legal, que é o Ping Wei San, ou então você vai encontrar como Ping Wei One, né? São cápsulas que vão potencializar a função do estômago e ajudar muito nessa condição do mau hálito, né? Não é uma fórmula exatamente para mau hálito, é uma fórmula para melhorar, regular a função do estômago, mas é uma fórmula que realmente resolve essa situação, tá bom? Gente, essa é uma situação que tem que ser resolvida, pelo amor de Deus, ninguém aguenta ficar com mau hálito por muito tempo, você vai ficar sozinho na vida. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!